ouvir a voz do Salvador. Gálatas capítulo 3, versículos 1 a 5. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Eu fiquei pensando várias linhas que a gente poderia seguir na hora de fazer essa introdução do texto. A gente tem estudado a carta aos Gálatas, e eu vou de novo voltar numa figura que o apóstolo Paulo usou lá em Corinto, para dizer qual é a estrutura da nossa construção. Se nós construímos a nossa vida com material de primeira, na hora que chegar a provação, na hora que chegar a dificuldade, na hora que chegar a luta, a nossa construção vai permanecer firme. Se nós usarmos material de segunda, na hora da provação a gente não vai suportar, porque a provação vem, a tempestade vem, a luta vem. Se nós quisermos que seja assim, virá. Se nós não quisermos que seja assim, virá também. Hoje eu estou meio dolorido, porque um primo meu, filho da minha tia mais próxima, que é a minha tia mais nova, e foi a pessoa que eu fui mais próximo, já esteve aqui inclusive, a tia Tica. O filho dela teve um acidente de moto às 4h30 da manhã mais ou menos, e faleceu no acidente, morreu. Ele deve ter 32 anos talvez. O dia da aprovação da minha tia chegou. O dia da aprovação chega para todo mundo. Nós todos passamos, ou todos passaremos por lutas, por provações as mais difíceis possíveis. Agora que eu estou vendo o Milvio e família aí, seja bem-vindo, Milvio, seja bem-vindo, meu filho. Então assim, os dias das lutas, das provações, elas certamente chegam, e se a nossa construção de fé estiver baseado em coisas superficiais, em coisas frágeis, nós não vamos suportar. E a figura que Jesus usou para isso se nós conseguirmos construir a nossa casa sobre a rocha, vai dar mais trabalho, vai ser mais problema. Meu Deus, isso é Francisco e Eliane que estão ali. Muito obrigado por vocês são muito especiais. Agora que eu estou me tocando aqui, eu estou ficando mais velho, eu já não enxergo direito as coisas aqui. Aí à medida que eu enxergo, eu vou me assustando aqui, com muita gratidão. Jesus vai dizer assim: se você construir a sua casa sobre a rocha, vai te dar um trabalho medonho, porque você vai ter que cavar a rocha e fazer a estrutura da sua casa sobre a rocha. É mais fácil se você resolver construir a sua casa sobre a areia, porque cavar na areia é muito mais fácil. Porém, no dia que chegar a tempestade, a casa construída sobre a rocha vai permanecer firme, a casa construída sobre a areia vai cair. Sobre qual base nós construímos a nossa fé cristã? Sobre qual base nós construímos a nossa experiência com Deus? Sobre qual base nós vivemos aquilo que nós cremos de Deus? O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Gálatas, foi isso que nós vemos. Ele fala: eu estou assustado com vocês, porque vocês em pouco tempo começaram a se desviar. Vocês aprenderam um evangelho, creram no evangelho, creram naquilo que Jesus fez, mas agora vieram os cristãos judeus lá de Jerusalém e começaram a falar para vocês que vocês tinham que de novo praticar as coisas lá da época da lei. E aí vocês estão de novo praticando a lei, vocês estão achando que para servirem a Deus precisam se circuncidarem? Que absurdo! Vocês estão achando que para servirem a Deus, vocês precisam de novo fazer as festas de lua nova?
Vocês estão achando que para servirem a Deus, vocês precisam de novo fazer a festa das primícias, a festa dos tabernáculos. Há poucos dias eu estava numa igreja, numa reunião, e um pastor chegou lá e usou uma expressão hebraica, e ele diz assim: quem é que sabe o que é tal coisa? E todo mundo ficou quieto lá. E ele falou: gente, nós só temos pastores aqui, quem é que sabe o que é tal coisa? E todo mundo ficou quieto. E ele falou assim: eu estou assustado, como é que vocês não sabem o que é isso? E eu fiquei pensando: meu Deus do céu, por que ele está assustado? Porque a gente não sabe o que é uma festa hebraica? Porque eu não tenho nada a ver com as festas hebraicas, eu não tenho nada a ver com as festas judaicas, eu não tenho nada a ver com aquilo que foi praticado no Velho Testamento, porque aquilo que foi praticado no Velho Testamento apontava para a vinda de Jesus, mas Jesus já veio, eu não preciso mais daquelas festas. E o apóstolo Paulo está escrevendo para eles para falar exatamente isso. Gente, o que é que aconteceu na cabeça de vocês? Vocês construíram a sua fé sob as regras da lei do Velho Testamento, ou vocês construíram a sua fé a partir daquilo que ouviram a respeito da fé? Sabe, irmãos, o cristianismo tem mudado muito. A igreja cristã, especialmente a evangélica, especialmente a brasileira, tem mudado muito, e a gente tem mudado para pior. A igreja evangélica tem piorado muito. Nós estamos inventando um monte de coisas que não tem na Bíblia, um monte de regras que não tem na Bíblia, um monte de festas que não tem na Bíblia. Nós estamos inventando um monte de coisa que não tem nada a ver. Há pessoas que estão construindo a sua fé a partir do pastor, porque o pastor fulano de tal, o pastor é tudo elemento descartável, é desnecessário, passa, o pastor vai passar, vai vir outro pastor, e as coisas vão continuarem. Alguns estão construindo a sua fé a partir de músicas, muito obrigado, Bira. Alguns estão construindo a sua fé, se a música for do jeito tal, eu continuo crendo, se a música não for do jeito tal, eu deixo de crer. Outros estão construindo a sua fé no jeito que a igreja faz culto, se a igreja faz culto de um jeito, ou se a igreja faz culto de outro jeito. Alguns estão construindo a sua fé em cima de práticas que não tem nada a ver com o evangelho, e Paulo vai chamar os Gálatas, e vai chamar os Gálatas de insensatos, falta de sensatez. Por quê? Ele vai falar sobre 3 experiências muito importantes para a nossa fé, que a gente tem que ter claro. Quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Olha, Paulo está lembrando uma coisa muito importante para a igreja de Corinto, e que tem que estar claro na nossa vida. Naquela época, quando alguém queria dar uma notícia, não mandava no WhatsApp, né? Naquela época, colocava escrito num lugar público, e as pessoas passavam, liam e saíam contando umas para as outras, como é até hoje. O apóstolo Paulo está falando assim: quando eu estive entre vocês, eu preguei para vocês, e eu preguei para vocês uma coisa que é essencial, e que vocês têm que entender que isso é fundamental. Se vocês tentarem construir a fé cristã de vocês acima de outra coisa, em cima de outra experiência, seja a minha denominação, seja a minha doutrina, seja a minha regra, seja o meu pastor, isso tudo é construir sobre a areia. Mas tem uma coisa que é fundamental você entender, e eu expus isso diante dos olhos de vocês quando vocês ouviram o Evangelho. Jesus Cristo, o Filho de Deus, nascido do seu Zé e da Dona Maria, lá em Belém, criado na casa do Zé e da Maria como carpinteiro, que aos 30 anos foi batizado pelo João Batista. Aquele rapaz que viveu 3 anos de profunda dedicação e experiência de servir a Deus, servindo ao próximo. Aquele que viveu entre os homens como humilde servo, que esvaziou-se de si mesmo, e foi pregado naquela cruz. Ele não foi pregado na cruz porque a Roma resolveu. Ele não foi pregado na cruz porque um dia fizeram uma eleição e resolveram votar no ladrão, ao invés de votar em Jesus.
ele não foi pregado na cruz porque os judeus se reuniram e fizeram alguma coisa para poder, nada, tudo isso aconteceu para se cumprir o que tinha na Escritura, e Jesus Cristo morreu na cruz porque ele era o escolhido de Deus para morrer na cruz. Por isso, quando o anjo foi falar com José, disse para ele: ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque a palavra Jesus significa Salvador. Ele veio para salvar o seu povo dos pecados dele. Quando João Batista olhou para Jesus e viu Jesus pela primeira vez chegando ali, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele rapaz, ele fora escolhido por Deus para ir para a cruz, porque ele era o Cordeiro. Por isso todos os cordeiros que foram mortos no Velho Testamento apontavam para Jesus, e Jesus já foi para a cruz, e Jesus já pagou na cruz aquilo que era para eu pagar e aquilo que era para você pagar. Eu não entendo o que passa na cabeça de vocês, porque o que precisava ser feito para que vocês fossem salvos, já foi feito. Não há nada mais que precisa ser feito para você. Você não precisa, para ser salvo, você não precisa se batizar, nem batizar precisa. Você não precisa ser membro da igreja presbiteriana. Você não precisa acreditar no pastor fulano de tal. Você não precisa guardar sábado. Você não precisa entregar dízimo. Você não precisa andar de saia. Você não precisa andar sem barba. Todas essas coisas são coisas que nós temos para a organização da nossa vida eclesiástica, da nossa doutrina, não para a nossa salvação. O que você precisa para a salvação já foi feito lá naquela cruz. Quem precisava ir para a cruz é você, porque a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. E a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, Jesus já foi para a cruz, já morreu na cruz no teu lugar, e quando ele estava preso lá, ele disse: tetelestai, está pago, o que você precisava pagar já foi pago. Essa é a essência do cristianismo, irmãos. O cristianismo é a religião da cruz, e por isso o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz assim: a cruz é para o não salvo loucura, para nós é salvação. A minha vida passa pela cruz, a tua vida passa pela cruz. Ninguém tem salvação fora da cruz, e ninguém precisa de mais nada do que a cruz para ser salvo. E a cruz não é uma experiência minha, é uma experiência de Jesus que é aplicada no meu coração. Há uma poesia antiga, já foi lida aqui, eu acho ela linda, hoje eu me lembrei. Disse assim: disse um poeta um dia, fazendo referência ao mestre amado: o berço que ele usou na estrebaria, por acaso era dele? Era emprestado. E o manso jumentinho que em Jerusalém chegou montado e palmas recebeu pelo caminho, por acaso era dele? Era emprestado. E o pão, o suave pão que foi por seu amor multiplicado, alimentando a multidão, por acaso era dele? Era emprestado. E os peixes que comeu junto ao lago, ficou alimentado, esse prato era seu? Era emprestado. E o famoso barquinho, aquele barco em que ficou sentado, mostrando à multidão qual o caminho, por acaso era dele? Era emprestado. E o quarto em que ceou ao lado dos discípulos, ao lado de Judas que o traiu, por acaso era dele? Era emprestado. E o berço tumular que depois do Calvário foi usado de onde havia de ressuscitar, por acaso era dele? Era emprestado. Enfim, nada era dele, mas a coroa que ele usou na cruz era dele, e a cruz que carregou e onde morreu, essas eram de fato de Jesus. Isso disse um poeta certa vez, numa hora de buscar a verdade. Mas não aceito essa filosofia que contraria a própria realidade. O berço, o jumentinho, o suave pão, os peixes, o barquinho, a sepultura e o quarto eram dele a partir da criação. Ele os criou, assim diz a Escritura. Mas a cruz que ele usou, a rude cruz, a rude, escura e mesquinha cruz onde meus crimes todos expiou, essa cruz não era sua, essa cruz era minha. Essa é a poesia do George Júnior, que chama a atenção para nós, para dizer assim: se tem uma coisa na terra que não era de Jesus, era a cruz. A cruz era minha.
A cruz era tua. Você precisava da cruz. Eu precisava da cruz. Mas Jesus foi e morreu na cruz por nós, irmãos. Isso é cristianismo. O resto, desculpa, eu vou usar uma palavra aqui quase que desrespeitosa. É perfumaria. O resto é perfumaria. O que Jesus fez na cruz por nós é a essência da nossa fé. Nós não somos salvos por mais nada. Nada ajuda na nossa salvação, só ajuda na nossa santificação, só ajuda na nossa comunhão, mas não ajuda na nossa salvação. A salvação se dá unicamente porque Jesus Cristo morreu na cruz. E Paulo olha para os Gálatas e fala: eu não entendo o que está acontecendo na cabeça de vocês. Quem vos fascinou? E aí a palavra fascinou aqui é uma palavra que para nós seria assim: quem foi que hipnotizou vocês? Quem foi que enfeitiçou vocês? Quem foi que botou isso na cabeça de vocês, que tirou a essência do evangelho de vocês e começou a inventar um monte de moda, e vocês estão aí todo mundo empolgados com essas novas regras, que eram tão antigas e vocês estão praticando de novo? Vocês não precisam disso. A verdade essencial primeira é: Jesus Cristo já pagou na cruz o teu pecado. Segunda coisa, o apóstolo diz no versículo número 2: quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Aqui tem uma outra coisa fantástica para o nosso coração. A primeira é a experiência da cruz. A segunda é a experiência do Espírito. Irmãos, nós temos duas coisas. Uma, vamos ser bem platônico aqui. Uma é a visível, outra é a invisível. Uma é a igreja militante, outra é a igreja triunfante. Uma é a igreja visível, outra é a igreja invisível. Uma é a fé, outra é a religião. São coisas muito diferentes. A igreja presbiteriana é uma organização com CNPJ. A igreja de Jesus não tem CNPJ. Na igreja presbiteriana, o presidente é o reverendo Roberto Brasileiro. Na igreja, o presidente é Jesus Cristo. A igreja presbiteriana pode se esforçar bastante para poder permanecer na igreja de Jesus, mas ela pode se afastar da igreja de Jesus. Se ela começar a definir doutrinas, coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus, ela pode deixar de ser a igreja de Jesus, porque a igreja de Jesus não está ligada necessariamente à igreja presbiteriana. A igreja presbiteriana é que tem que estar ligada à igreja de Jesus. Tem algumas coisas que nós podemos fazer uma assembleia e determinar que seja assim ou que seja assado. Ah, nós queremos fazer agora o templo redondo. Ah, nós queremos fazer que o templo fique de cabeça de alicerce para lá e telhado no chão. A gente faz o que a gente quiser. Agora, isso tem coisa que só o Espírito Santo de Deus pode fazer. Eu posso chegar aqui e dar uma aula de catecismo da igreja presbiteriana e ensinar as doutrinas presbiterianas para todo mundo, e todo mundo entender racionalmente a doutrina. Eu posso pegar um filho meu e trazer no primeiro dia aqui na igreja, apresentar na igreja, batizar na igreja, e posso trazê-lo todo o tempo aqui para a igreja, e ele aprender exatamente como ser um bom presbiteriano, e ele pode ser presbítero da igreja, e ele pode ser pastor da igreja, mas se ele não tiver uma experiência com o Espírito Santo de Deus, nada disso se aproveita. Para a salvação eterna, nada. Para a salvação eterna é só aquilo que o Espírito Santo aplicar no coração do ser humano, e ninguém tem poder sobre isso. Eu nunca vou poder fazer alguma coisa quanto à salvação da minha filha. Se o Espírito Santo não revelar ao coração humano sobre a espiritualidade da cruz, o ser humano vai participar de uma igreja, vai ser líder da igreja, vai participar, vai ser presidente da igreja, mas se o Espírito Santo não tocar o coração dele para que ele experiencie
as coisas espirituais, não vai experimentar. Isso é uma coisa sobrenatural. Fé é sobrenatural. Fé é extraordinária. Fé não é natural. Fé não é ordinário. Ordinário é religião. Se o Espírito Santo não fizer nada do que nós ensinarmos, nada do que nós praticarmos, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8, 9. E aí agora o apóstolo Paulo olha para os Gálatas e diz: vocês estão sendo insensatos, porque o que foi que o Espírito colocou no coração de vocês? Foi as obras da lei, ou foi o ouvir da fé, a pregação da fé? E aí o verbo grego aqui, quando fala da pregação, ele fala do sentido de ouvir. Quando você ouviu, vocês eram judeus, e vocês praticavam toda essa lei durante tanto tempo, e durante todo esse tempo o Espírito não esteve em vocês, o Espírito veio a vocês, o Espírito ensinou a vocês, mas o Espírito não morou em vocês, o Espírito não esteve em vocês. O Espírito, quando veio em vocês, não foi pela sua obediência à lei. O Espírito veio a você quando ele tocou o teu coração e deu a você a noção de que a cruz de Cristo te salvava, porque você é pecador, porque você merecia condenação, mas Deus colocou no teu coração que Jesus morreu por você, que Jesus salvou você, porque você é pecador, mas Ele resolveu te amar, e porque o Espírito aplicou isso na tua vida, você então teve a presença dEle. Não foi a obra da lei, foi a obra do Espírito, foi aquilo que o Espírito foi convencendo o teu coração. E aí ele fala: sabe onde está a insensatez de vocês? No versículo 3, a insensatez de vocês está que vocês começaram no Espírito e estão querendo terminar na carne. Não existe possibilidade do Espírito Santo começar uma obra em alguém e ele não completar. Porque quando o Espírito começa a obra, ele termina a obra. E se alguém começou no Espírito, não tem como terminar na carne. Não é a ação humana que o salva, não é o meu esforço religioso que me salva, irmãos. Uma vez quando eu cheguei aqui, eu era novinho, né? Tinha meus 22 anos, era um garoto, e tinha um irmão aqui, muito querido nosso. Estava nas primeiras semanas aqui, e eu fui pegar um ônibus ali na Calama, morava aqui no fundo, lá em 90, né? Finalzinho de 90, e eu saí daqui e fui ali para Calama. Quando cheguei lá, eu fiquei com a dó do irmão, coitado, porque a igreja estava recém-organizada aqui, então teve que chamar, pegar os irmãos que estavam por aqui, para ser membro da igreja, e o irmão fumava, e eu fiquei com a dó dele, porque ele estava com um cigarro na mão. Na hora que ele me viu, ele botou aquele cigarro na mão assim, foi apertando, e eu não sei o que aconteceu com o cigarro na mão dele, e eu quis cumprimentar, ele não podia me cumprimentar, porque tinha o cigarro na mão, e eu fiquei com a dó dele, e eu fui lá e bati nas costas dele: ô irmão fulano, tá tudo bem? Já fui passando e fui pegar ônibus lá no outro ponto, para poder o irmão não ficar constrangido, porque na nossa igreja nós não costumamos fumar, e isso tem a ver com comunhão, tem a ver com santificação, mas não tem a ver com salvação, porque nós não somos salvos pelas obras da lei, nós somos salvos pelas obras da graça. É porque Jesus morreu na cruz por nós que nós somos salvos. E não adianta a pessoa querer começar a ser salvo porque o Espírito Santo aplicou no seu coração, e depois ele achar que se ele fizer isso, ou se ele fizer aquilo, ele vai ser salvo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E Paulo não chama isso de insensatez. Eu tenho que ter uma experiência com o Cristo da cruz, eu tenho que ter uma experiência com o Espírito Santo, e eu tenho que ter uma experiência de renúncia.
E aí, apesar do apóstolo ter falado que a obra não me salva, ele vai chamar a atenção daqueles irmãos para poder dizer para eles: terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Olha, eles eram judeus, acostumados com o templo, acostumados com as regras, acostumados com as cerimônias, acostumados com aquelas tradições judaicas de milênios. E aí eles conheceram a pregação do Evangelho pela graça, e eles pagaram um preço muito alto, porque tinha irmão judeu lá que não aceitou, tinha parente judeu que não aceitou, tinha aqueles irmãos que vieram lá de Jerusalém e começaram a pregar contra eles, e eles pagaram um preço muito alto. Sabe por quê, irmãos? Porque não existe fé sem renúncia. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu não sou salvo pela minha obra, mas a minha obra me mostra a salvação. O apóstolo Paulo diz que eu fui salvo não pelas boas obras, mas eu fui salvo para as boas obras. Não existe fé sem renúncia. Se eu achar que você cristão, crendo na cruz, se eu achar que você cristão, crendo na obra do Espírito, mas eu achar que você cristão para viver do jeito que eu quero, fazer o que eu quero, fazer o que eu penso, se eu achar que você cristão sem renunciar a algumas coisas que me colocam em contrariedade ao outro, eu não estou experimentando o Cristo, porque o Cristo me leva necessariamente a um confronto com o outro padrão, o padrão que não é do Cristo. O apóstolo Paulo fala: eu sei que vocês sofreram por causa das duas verdades anteriores, a cruz e a experiência do Espírito. Agora vocês sofreram em vão, que agora vocês estão querendo abrir mão do sofrimento? Agora vocês estão querendo abrir mão de negar-se a si mesmos para seguirem a Jesus? Vocês estão querendo se adequar às regras e aos costumes desse tempo? É essa a ideia? Isso ele vai chamar de insensatez. E ele termina resumindo bem o texto dizendo: aquele pois que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Irmãos, Deus não precisa de você para te salvar. Deus não precisa de mim para me salvar. Sou eu quem preciso dele. Deus quer o meu esforço para me santificar. E o apóstolo Paulo fala assim: eu estou assustado com vocês, porque vocês estão abrindo mão do evangelho que eu preguei por um outro evangelho. Um evangelho que inventa moda, um evangelho que inventa regras, um evangelho que inventa costumes, um evangelho que inventa doutrinas, um evangelho que inventa personagens novos, um evangelho que inventa datas novas, um evangelho que fica criando um outro evangelho, que o Juan Carlos Ortiz chama de o quinto evangelho, o evangelho dos evangélicos, ele vai chamar, o evangelho dos evangélicos, um evangelho que vai se descaracterizando a cada dia, porque ele vai se parecendo cada vez menos com Jesus e cada vez mais com o ser humano. É para o ser humano fazer o contrário, cada vez mais se identificar com o Cristo, e não tornar o Cristo cada vez mais identificado com o humano. Quando Cristo assumiu a sua humanidade, ele nunca abriu mão da sua divindade, ele esvaziou-se dela para não exercê-la, mas ele viveu como homem pleno. Cuidado com esse evangelho que vai transformando a nossa vida em alguma coisa parecida com qualquer coisa menos com Jesus. Eu sempre fico tentando me lembrar da história, né? Tentando lembrar da história e pensar quem são as pessoas parecidas com Jesus. E aí várias pessoas vêm na nossa mente, e algumas delas nem cristãs eram, mas viveram parecidos com Jesus. O teu cristianismo é construído em cima do quê?
Eu tive um irmão aqui em Porto Velho, que ele conheceu uma irmã. Ele veio do interior para cá e conheceu uma irmã aqui. A irmã tinha entregue a sua vida para Cristo fazia umas 3 semanas. E ele encontrou com ela e estava conversando, tal, não sei o quê. Aí ele falou assim: é porque na minha igreja. Ela falou assim: você é de uma igreja? Ele falou: eu sou de uma igreja. Aí ela falou assim: de qual igreja que você é? Ele falou assim: eu sou presbiteriano. Aí ele falou assim: que legal, eu sou presbiteriano agora também. Ele falou: é mesmo? Ela falou: sou presbiteriana. Ele falou assim: então quero saber o que você pensa sobre a predestinação. Quero saber se você é presbiteriana mesmo. A coitada da irmã tinha recém-convertido. Ela nem sabia o que era predestinação. Pelo que eu conheço a vida dela, tem uns 20 anos isso, ela era predestinada, mas ela não sabia o que era isso. Eu quero saber se você fala em línguas. Eu quero saber se você entrega o dízimo. Eu quero saber se você já foi a Jerusalém. Você já foi a Jerusalém? Eu quero saber se você... Gente, isso tudo é perfumaria. Ei, é muito importante que se crê na predestinação. E se não crê, você vai ser predestinado do mesmo jeito, porque Deus não está dependendo do que você crê. É muito importante que você entregue o dízimo, porque o dízimo é uma atitude de gratidão, de reconhecimento quem é Deus, que é Deus quem te dá. Mas se você não entregar o dízimo, você vai ser salvo do mesmo jeito, que uma coisa não tem nada a ver com a outra. É muito importante que a gente entenda que as denominações, elas existem por causa da fragilidade da nossa fé. Nós somos frágeis, nós não conseguimos entender tudo da Bíblia. O apóstolo Paulo fala que a gente vê ainda como espelho, mas a nossa fé não é sustentada em cima dos costumes e das doutrinas e das interpretações e das coisas humanas. A nossa fé é construída em cima da obra de Jesus Cristo na cruz, e isso é graça. É porque Deus te ama, é porque Deus continua te amando, é porque Deus vai continuar te amando, é porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem profundidade, nem altura, nem qualquer outra criatura poderá te separar do amor de Deus que você é salvo. Qual é a base da tua fé? Se você construiu a tua fé sobre a estrutura do Evangelho, pode vir tempestade. Filho vai morrer, mãe vai morrer, tio vai morrer, vizinho vai morrer, vai ter câncer, vai ter crise, vai ter problema, mas você vai dizer: se ainda que a figueira não floresça, eu vou continuar crendo, porque Deus é Deus. E eu creio apesar de, e eu creio não é porque eu sou bom, porque se fosse depender da minha bondade, eu estava pebado. Eu ia falar lascado, mas lascado não é uma expressão boa, né? Então assim, eu estaria pebado, como diz no Nordeste. Se for depender da minha bondade, eu estou perdido. Eu sou salvo porque Deus me amou antes da fundação do mundo, diz a Bíblia. Eu sou salvo não porque eu escolhi a Deus, porque Deus é quem me escolheu primeiro. Eu sou salvo porque o Senhor Jesus morreu naquela cruz, e quem precisava ter ido para aquela cruz era eu, e eu continuo merecendo aquela cruz, mas Jesus já foi crucificado por mim de uma vez por todas. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, e que a gente possa ter a nossa fé fortalecida em Jesus, porque se a gente sair daqui e for para um lugar que não tem a igreja presbiteriana, nós vamos para a igreja de qualquer nome, que siga Jesus Cristo, e nós vamos servi-lo com fidelidade. Porque se a gente tiver que chegar numa cidade e encontrar um irmão, e aquele irmão é da outra igreja, nós vamos amá-lo, porque ele é nosso irmão em Jesus Cristo. Porque se eu passar por uma crise muito grande, e se a minha mulher morrer, se as minhas filhas morrerem, e se vocês morrerem, todo mundo, e ficar eu vou estar sofrendo pra caramba, mas Jesus Cristo vai continuar sendo o meu Senhor. Mas também, se eu morrer, se eu pecar, se eu desviar, se eu não crer mais, se acontecer qualquer coisa com a minha vida, você vai continuar crendo, porque você é salvo pela graça e pela misericórdia de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé para a gente orar?